Boa noite, mais um Jesus Expresso para você, para mim, para nós, todos que estamos ligados no Facebook, no YouTube, no Instagram e ligado também no céu, no nosso Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Bom, hoje nós temos algo muito importante a conhecer, a entender e aprender e acrescentar à nossa fé aquilo que Jesus Cristo, o nosso Salvador, fez por nós na cruz do Calvário e continua fazendo em nossas vidas. Há mais de 2000 anos, ele continua fazendo milagres. Vem fazendo milagres pelos 4 cantos da terra. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e não será diferente nos nossos dias, porque ele vive e ele reina, e reinará para sempre, e pelos séculos dos séculos dos séculos estará reinando. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 16. E esse livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, nos fala de uma ressurreição. Uma ressurreição que todos já tinham dado por perdido, morto. A família já estava, a viúva, a mãe, já estava desenganada, já resignada, mas quando Jesus entrou naquele cenário, naquela situação, apareceu Jesus, mudou toda a história daquela viúva. Bom, você que está ligado aí, vamos então ler Lucas 7, de 11 a 16. Está ligado? Você que está com a Bíblia, bom de Bíblia, vamos ler Lucas 7, de 11 a 16. Diz assim, sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, ou seja, no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Diga misericórdia, Senhor. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se e o que estivera morto passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, e chegou também até os nossos dias. Diga glória a Deus. Vamos orar então em cima desta palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, declarando, Senhor, que Tu és Rei, que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador, que Tu és aquele, Senhor, que não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre, e pelos séculos dos séculos estará reinando em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, porque a Tua palavra diz, onde está 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Eu tenho certeza que nós somos mais de 2, eu e você que está aí do lado, você que está aí me ouvindo, vendo esta palavra,
faz parte daqueles que chamam, clamam e esperam pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, estamos aqui num capítulo de Lucas 7, onde Jesus fez 2 milagres diferentes. Um com o criado do servo do centurião. No início desse capítulo, do 1 ao 10, Jesus fez um milagre em que o servo do centurião estava à beira da morte. E ele, pelo que já tinha ouvido falar de Jesus, ele mandou os seus servos, mandou primeiro os anciãos a chamar Jesus para ir à sua casa e fazer ali a obra que ele vinha fazendo em toda a circunvizinhança por onde Jesus passava. Então, esse centurião mandou alguns anciões, amigos deles, porque esse centurião, ele era muito bem visto na cidade, em Cafarnaum. E aí, os anciões chegaram a Jesus e falaram com Jesus: rogo porque venhas à casa do meu servo, do meu senhor, que o servo dele está à beira da morte. E Jesus imediatamente respondeu: sim, eu vou lá. Nisto, o centurião mandou outro grupo de jovens para falar com Jesus. Este, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que se faça isto. Os anciões falaram: porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos a lhe dizer: Senhor, não incomodes, porque não sou digno de que entre em minha casa. Ele mandou outro grupo. Primeiro ele mandou os anciãos, depois mandou um outro grupo para dizer a Jesus: não sou digno. Eu não sou digno que entre em minha casa. Ele sabia quem ele era, mas ele era bem visto, era um homem que fazia benfeitorias, inclusive tinha edificado uma sinagoga. Ele era um centurião, mas ele era um centurião amigo do povo. Bom, em versículo 7 diz assim: e por isso eu mesmo não me julguei digno de ir contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz, o meu servo, será curado. Isso causou espanto em Jesus. Causou espanto. No versículo 8 diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados as minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ele vem, e ao meu servo: isto ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando para o povo e o acompanhava, e disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus se espantou com a fé daquele centurião. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Bom, aí no versículo 11, foi o que nós lemos agora. No dia seguinte a este milagre que aconteceu lá na casa do centurião, eles foram, Jesus, a multidão, os discípulos e a multidão. Diga: Jesus, os discípulos e a multidão. Como está escrito aqui: ia com eles, versículo 11, seus discípulos e uma numerosa multidão. Bom, aqui é o importante
reconhecermos o que está escrito e como, por que as pessoas acompanhavam Jesus. Quem eram aqueles que andavam com Jesus? Quem eram aqueles que seguiam Jesus? Assim como eu, como você. Por que nós andamos com Jesus? Para que nós andamos com Jesus? Para que somos discípulos de Jesus? Por que somos discípulos de Jesus? Eu, você, cada um de nós que conhecemos e fazemos a obra, que lemos a palavra, que aprendemos a palavra e que praticamos a palavra. Diga glória a Deus. Então, o versículo 11 começa assim: em dia seguinte, dirigia-se Jesus à cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade com ela. Ou seja, aqui também tinham 3 grupos. Tinha a viúva, tinha o filho morto e tinha também uma grande multidão. Quer dizer, no grupo de Jesus tinha Jesus, os discípulos e uma grande multidão. No grupo do sepultamento do filho da viúva, tinha a viúva, o filho morto, que estava no esquife, e tinha também uma grande multidão acompanhando aquele velório, aquele enterro, sepultamento. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores, não chores. É difícil. É difícil uma mãe que perdeu o filho, que já tinha perdido o marido, estava sepultando a segunda pessoa da própria família, não chorar. Como Jesus vai falar para uma mulher que estava levando seu único filho, aquele filho que era o esteio da família, que passaria a ser o esteio da família, que seria o provedor da casa. É difícil, hein? Mas Jesus falou para ela. Ele se compadeceu dela, ele disse: não chores, mas tudo tem um propósito. A palavra de Deus em Romanos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Então, quando Jesus falou, não chores, ele já sabia o que iria fazer naquela situação, naquela tristeza que estava ali, com todas aquelas pessoas que acompanhavam aquele sepultamento. Jesus sabia muito bem, ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos: por que isso está acontecendo comigo? Que situação que eu me encontro agora? Mas creia, confie, espere, que o Senhor sabe o que está fazendo. Ele está no controle. Repita comigo: Ele está no controle. Halabashuri Kantanavanai. Ele está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle da nossa vida, de tudo aquilo que Ele faz. Ele faz com maestria, com preciosidade. Ele faz com toda a sabedoria divina que Ele tem. E nós aqui temos que esperar e aprender, continuar crendo, tendo fé que Ele está no controle. Mesmo nas situações difíceis, como desta mulher aqui. Esta mulher estava numa situação difícil, essa viúva, muito triste, chorando. Aqui a Bíblia não fala, mas pela tradição, o morto era sepultado ou no mesmo dia ou no dia seguinte, porque era assim que mandava a lei daquela época, em que era feito sepultamento, enterro, e também não poderia ser na cidade, dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. E esse contexto é o que estava acontecendo. Quanto tempo aquela mulher, aquela viúva, devia estar chorando? Quanto tempo ela estava sofrendo com aquela morte? Depois da morte do seu marido, todos da cidade
a conheciam como uma viúva. Todos da cidade sabiam que ela só tinha aquele filho, era um filho único. E todos da cidade também se compadeciam, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, cidade onde tudo se sabe. Então todos conheciam a situação daquela viúva. E agora ela estava perdendo o único filho. O único filho. Imagine a tristeza. Nós vivemos hoje, domingo agora, passado, o Dia das Mães. Muitas mães choraram também a perda de seus filhos. Muitas mães que perderam seus filhos para doença, para Covid, seja por tráfico, seja por alguma situação diferente, acidente, e várias situações, choraram por não estar abraçando seu filho, por não receber um abraço do seu filho. Nesse domingo passado agora, onde todas as mães, os filhos e filhas se encontraram, se abraçaram, almoçaram, trocaram presentes, entregaram presente às suas mães, por ser um dia tão festivo e um dia de muito carinho e amor entre a família, os familiares. As mães recebem presentes, abraços de todos os filhos, beijos e até presentes. Então, foi um dia em que todas as mães receberam uma lembrança, um amor, um carinho, um afago. E esta viúva aqui estava perdendo um único filho. Nós vivemos uma situação em que muitas mães agora perderam seus filhos para a Covid. Perderam também seus maridos, assim como essa viúva, para a Covid. Eu tenho N pessoas conhecidas que perderam filhos e maridos também. É triste, mas a vida continua. E temos que seguir em frente com a nossa missão, até Jesus voltar. Diga glória a Deus. Em tudo somos mais que vencedores. Então você que está vivo, nós que estamos vivos, vamos continuar fazendo a obra e edificando o reino de Deus. Amém? Então, essa viúva, ela chorava muito, mas Jesus chegou na hora. Ela estava saindo da cidade de Naim e Jesus chegando, estava vindo de Cafarnaum, e Jesus entrando na cidade. Era uma cidade pequena, um vilarejo. E aquela situação ali era bem inusitada, porque vinha a viúva, o filho morto no esquife, e a multidão seguia. E do outro lado, Jesus entrando. Jesus, os discípulos e uma grande multidão também que o seguia. Uma multidão, de um lado, a mulher viúva, o filho morto, e a grande multidão com muita tristeza. E do outro lado, Jesus com seus discípulos e a multidão com alegria dos milagres, dos sinais, dos prodígios que vinham fazendo pelo caminho onde Jesus passava. Havia uma diferença entre uma multidão e a outra, entre os discípulos e aquele filho morto, entre a viúva e Jesus. Parece bem diferente a situação de um lado para o outro. Mas quando Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Assim diz a palavra de Deus. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. E foi o que aconteceu. Quando Jesus chegou e disse para aquela mulher, mulher, não chores. A Bíblia nem relata o nome desta viúva. A Bíblia nem relata, vendo o Senhor, compadeceu, chegando, tocou no esquife. Tocou, quando Jesus tocou ali, algo já estava acontecendo. Virtude já estava acontecendo sobre a vida daquele rapaz que estava morto. E aí Jesus tocou.
não era permitido alguém tocar em morto, se tornava impuro, mas Jesus sempre fazia algo que surpreendia as pessoas que estavam ao redor. Não era permitido, pela lei, alguém tocar no defunto se tornava impuro. Mas Jesus tocou. Jesus quer tocar na sua vida. Jesus quer tocar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, para que o espírito de morte bata em retirada. É assim que Jesus faz quando ele chega em qualquer lugar onde ele vai, onde ele entra e aonde ele opera o seu poder. O poder do Senhor Jesus pode transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. E é isso que ele quer fazer hoje na sua vida. Aonde existe uma morte, qual é a área da sua vida que existe uma morte e que já está sendo sepultado, aquela situação em que você vive, seja no casamento, seja nas finanças, seja na saúde, que você já perdeu a esperança. Jesus faz a diferença. E Ele quer fazer diferença na sua vida. Chame Ele, convide Ele, grite por Ele, chame por Ele, para que Ele venha ao seu encontro. Jesus viu aquela viúva triste, chorando, ela saindo e ele entrando na cidade de Naim. Ela nem via, porque ele estava de cabeça baixa, chorando, enxugando as lágrimas, triste, desamparada, se sentindo desamparada, mesmo que a palavra diz que as viúvas eram assistidas naquela época, mas havia um certo desleixo de não todas as viúvas não serem atendidas como deveriam ser. Ela já estava pensando, agora é o meu fim. Eu não tenho mais marido, eu não tenho mais filho para me sustentar, para me dar apoio, para trazer a provisão para minha casa. E ela estava pensando, cabeça baixa, triste, chorando, pensando, e agora o que vai ser da minha vida? Mas Jesus viu aquela mulher. Jesus viu aquela mulher e se compadeceu daquela mulher. Jesus, quando olha para uma pessoa, se compadece, ele já sabe o que aquela pessoa precisa. Ele já sabe o que vai fazer na sua vida. Muitas das vezes nós pensamos que Jesus vai começar por um lado, do jeito que nós achamos que vai acontecer, mas ele faz diferente. Ele faz diferente e ele faz a diferença quando ele entra numa casa, quando ele entra numa família, quando ele entra num casamento, quando ele entra na sua vida profissional e espiritual, é para mudar totalmente a sua vida e te dar vitória. E dar vitória. Aquela mulher nem viu Jesus. Ela estava de cabeça baixa. Mas Jesus viu aquela mulher. Muitas as pessoas cantam, só quero ver você, só quero ver você. O importante não é nós vermos Jesus, é Jesus olhar para nós, é Jesus nos ver. Porque quando ele olha para nós, foi assim com Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore. O que aconteceu? Jesus viu Zaqueu, viu o coração de Zaqueu, viu a intenção, a necessidade, a vontade de Zaqueu de conhecer Jesus. Foi assim com a Ana, a mãe de Samuel, o profeta Samuel. Jesus via aquela mulher chorando, amargurada por não ter um filho. Imagine, cada um de nós, ou as mães, tem o próprio pai também, que não tem um filho dentro da sua casa, que a sua mulher não gera, ou o homem também não tem capacidade de gerar um filho, aquela casa falta alguma coisa.
Acontecia isso com Ana, a Ana que era estéril. A madre da Ana estava cerrada, fechada. A mãe de Samuel, do profeta Samuel. E aí, diante de tanto choro, tanta vergonha causada pela concorrente dela, né? Penina, Jesus viu o sofrimento de Ana e resolveu, vendo que ela pedia, e ainda fez um voto com Deus: se abris a minha mão, se me deres um filho, eu vou entregá-lo para servi-lo todos os dias da sua vida. E Jesus fez essa obra, fez esse milagre. Fez com que a estéril passasse a dar filhos. E Ana teve 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Olha como Jesus faz, olha como Deus faz, olha como Ele opera. Jesus viu Isaías, se revelou a Isaías, falou com Isaías e o chamou para ser um profeta messiânico. Jesus está te vendo sofrer, injustiçado, se sentindo abandonado, rejeitado. Jesus está olhando para você. Jesus está ouvindo as suas orações. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Foi assim também com Gideão. Gideão estava malhando o trigo. E Deus viu Gideão. Viu o esforço de Gideão. Viu Gideão como um guerreiro, como um valente. E aí ele resolveu fazer de Gideão um libertador do seu povo. Fez de Gideão um campeão para vencer a guerra que aqueles midianitas estavam oprimindo durante 7 anos. Midianitas, amalequitas, viviam oprimindo o povo de Israel, saqueando o povo de Israel. Mas quando Deus viu Gideão malhando trigo no lagar, Ele falou: é esse que eu vou usar. Jesus pode estar falando isso para você agora. Ele pode estar olhando para você e falando: é você que eu vou usar para fazer a minha obra, para evangelizar, para anunciar a minha palavra, para proclamar as boas novas da salvação, para proclamar que é chegado o reino de Deus, aonde não existe, aonde o inimigo reina, aonde o inimigo está oprimindo. É você que Deus vai usar. Você que está me ouvindo agora, então importa essa palavra. O Senhor te ungiu. Isaías 61, desculpe, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías, aquele que proclamou, anunciou a vinda do Messias. Jesus quer fazer mais ainda na sua vida. Ele viu a oração de Davi. Ele viu Davi, o coração de Davi. Ele olhou para Davi e viu o coração dele, viu como Davi era temente a Deus, servia a Deus. Ele ungiu Davi como rei. E quando o Senhor vê, olha para nós, a nossa vida vai mudar. Esse é que é o mais importante. A Bíblia nos fala de muitas pessoas, muitos que Deus, Jesus e o Espírito Santo operou. Operou de uma forma poderosa para mostrar que Deus continua sendo Deus, que Deus continua sendo aquele mesmo ontem, hoje e sempre será. A viúva de Naim tinha só um filho, e aquilo era o mais precioso que ela tinha. Um único filho. Sendo viúva já, um único filho. Aquilo era o que ela precisava para viver, um filho que a ajudasse. Um filho que seria o companheiro dela no dia a dia ali, nas coisas da casa, na provisão. Então,
A multidão que seguia Jesus, existe uma diferença muito grande entre a multidão que queria seguir Jesus, e a multidão que seguia a viúva. Aquela viúva tinham pessoas que acompanhavam o sepultamento do seu filho, que eram pessoas que estavam compadecidas, que sabiam do problema, estavam assim, condoendo também da tristeza daquela viúva, e já ter passado por aquela porta da cidade, saindo da cidade, levando o seu marido para sepultar fora da cidade. E agora, mais uma vez, ela estava saindo de novo pela porta da cidade, levando o único filho. Talvez a porta tenha falado até para essa viúva: perdeu mais uma vez, hein? Perdeu mais uma vez. Mas só que não. Jesus estava ali para mudar aquela história, mudar aquela situação. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Quando Ele chega até você, Ele vem ao nosso encontro. Quando Ele vê o nosso sofrimento, quando Ele vê o nosso clamor, Ele vem ao nosso encontro e arranca toda a dor, arranca toda a tristeza, anula todo o espírito de morte, expulsa a morte, Ele vence a morte para te dar vida e vida em abundância e vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Os discípulos de Jesus e a multidão que seguia Jesus também tem uma diferença. A multidão só queria sugar Jesus. A multidão que seguia Jesus só queria sugar com curas. Não é porque Jesus faz cura, Ele faz curas, mas eles só queriam sugar. Mas os discípulos queriam aprender, receber e aprender de Jesus, para então dar continuidade à sua obra. A multidão que seguia aquela viúva estava triste também, tinha as carpideiras, que eram profissionais que choravam em determinados enterros, sepultamentos. A viúva ia na frente, o esquife ia após a viúva, ia atrás da multidão, as carpideiras e todos aqueles que conheciam. O mais importante que nós aprendemos aqui é como, na hora da tristeza, na hora do sepultamento, é aí que se conhece quem é que está do seu lado, quem é que está contigo. Porque para um churrasco, para um passeio no shopping, para uma pizzaria, um convite para uma festa, muita gente vai. Mas na hora de um